convidado de hoje é Vítor Barata, DJ, produtor e compositor musical. Bem-vindo, Vítor. Olá, não, tudo bem? Desde 2004 que passaram no Facebook, desde que foi criado o Facebook, 210 mil anos de músicas. Exatamente. Digitais todas. O sim. tema da nossa conversa vai ser a produção e a distribuição de música digital. E vamos falar em 3 capítulos. O primeiro capítulo será a produção da música digital versus a produção analógica. O segundo capítulo será o grande mercado digital e a música eletrónica. E o terceiro capítulo, a distribuição e venda de música digital, supõe-se. Sim. É isso que vamos falar. E não só. Porque quais são as vantagens, então, da música digital sobre a música analógica? Não, acima de tudo, o que existe e as possibilidades que existem neste momento, a nível de produção digital de música, ou seja, sem a introdução de instrumentos acústicos, vamos falar essencialmente disso, é praticamente ilimitada, ou seja, com o surgimento dos computadores, dos portáteis, de cada vez de maior processamento, libertou a produção de música e de vídeo também, vamos abordar um bocadinho também, se calhar o assunto de vídeo. Qualquer pessoa em casa pode produzir música, pode fazer composição, pode produzir sons, pode produzir bandas sonoras com maior das facilidades. Mas não podia fazer já antes com o analógico? O problema do analógico é que tinha toda a componente física. Ou seja, era preciso ter um gravador de fitas, era preciso ter um gravador de pistas, era preciso ter uma série de componentes que hoje em dia é dispensável. Ou seja, com uma placa que custa, se calhar, menos de nem umas centenas de euros e um computador que, se calhar, também não custa tanto, já permite realizar trabalhos com uma qualidade que há 10 anos atrás eram impensáveis, praticamente. Portanto, as barreiras à entrada, ou seja, à entrada da produção musical, desceram muito com a digitalização. Exatamente, e até porque abriu todo um leque de mercado que hoje em dia existe a nível de instrumentos digitais, a nível de filtros, de produtos associados à própria composição, software de composição, que existem cada vez mais no mercado, que permita, e a baixo preço, posso dizer, hoje em dia um software de composição já semi-profissional custa 600 euros no máximo, e portanto permite praticamente a qualquer pessoa que queira iniciar no mundo, não só da música, mas toda a componente de áudio, porque existem depois outros componentes de áudio, hoje em dia, que tem a ver com os jogos, com até o próprio cinema, que permite que uma pessoa em casa, com relativamente pouco dinheiro e investindo investindo pouco, permite já produzir produtos com muito boa qualidade. Portanto, pouco dinheiro, mas provavelmente é preciso muito talento também, não é? Mas isso é como em tudo. Eu posso ter um telemóvel e fazer um filme fabuloso, como posso ter uma câmara 4K da última geração e fazer um filme muito mau. Ou seja, os meios ajudam e facilitam na própria composição, seja de que meio audiovisual for. Isso não quer dizer que ele seja bom ou seja mau. Não é? À partida, permite realizar produto melhor. Mas esse melhor é melhor a nível de quê? Da qualidade do som? A nível da qualidade e a nível da facilidade de produção. Ou seja, eu não preciso andar a gravar pistas, apagar pistas, gravar sobre pistas, por exemplo, tanto a nível de vídeo como em áudio, quase. Em vídeo havia a cassete, gravava-se a SX e a digital há meia dúzia de anos. Hoje em dia, no digital, eu facilmente apago e sobreponho e gravo sem ter esses problemas físicos e essas limitações físicas. E, portanto, é muito mais rápido. Acelera bastante. Mas o digital, por exemplo, no cinema, na produção de cinema ou de televisão, os efeitos especiais requerem um know-how, hoje em dia, muito maior, os efeitos especiais digitais, do que havia no passado. Suponho que na música será o mesmo. Ou no som. Nem por isso, porque a música permite fazer uma coisa que a nível de vídeo será mais complicado. Então, a música permite nós colocarmos filtros sobre filtros, não é? Sem perder a qualidade original e tendo a possibilidade de voltar atrás. Ou seja, a nível de testar sons novos, de produzir sons novos, tanto a nível de música como a nível de produção, não é? Permite muito rapidamente eu sobrepor níveis e mesmo a nível de processamento, de necessidade de processador, cada vez mais todos os plugins que existem a nível de música
e de composição musical cada vez mais requerem menos processador e menos velocidade de processamento. Isto quer dizer que eu facilmente coloco 5, 6, 7, 8 filtros em cima do mesmo som e permite-me produzir um som completamente diferente do original com um computador portátil perfeitamente normal. Muito bem. Portanto, a produção democratizou-se. A produção, a criação democratizou-se. Vamos entrar agora na questão do mercado digital e a música eletrónica. Quais são as áreas associadas a este mercado? Pronto, em relação a esse ponto, eu queria abordar, nós temos, além da música, nós estamos aqui a falar um bocadinho mais, não só, mas tentar abordar um bocadinho de tudo, além da música existe toda uma série desde programadores, existe um mercado paralelo e associado à música, à produção de áudio, gigantesco, cada vez é maior. Nós cada vez mais temos cópias de sintetizadores dos anos 80, novos efeitos, novos filtros, novos amplificadores até, que se utiliza a nível de áudio, permite sobrepor a um sintetizador digital e simular, por exemplo, uma guitarra de um amplificador famoso dos anos 50. E cada vez mais no mercado existem produtoras que produzem esse tipo de programação, no fundo, que são plugins que se aplica depois sobre o som, mas todo desde a produção de loops, de beats, de pré-programação de sintetizadores, a venda. Existe todo um mercado gigantesco que envolve, à volta da própria música, da produção musical, que cada vez é maior e que está em expansão. Mas podíamos falar concretamente de vários tipos de organização deste mercado. As empresas de samples, os serviços online, as lojas, o streaming, os estúdios, o mastering. Exato. O que é que são estas coisas todas? Nós temos cada vez mais associados à música toda uma componente. A internet veio ajudar muito, ao contrário do que a maior parte, eu acho que a internet veio ajudar a indústria da música. A nível de grandes produtoras e distribuidoras que estavam estabelecidas, é normal que o mercado, que a internet veio prejudicar a nível de negócio, o que é normal porque eles lideravam e controlavam o mercado. Hoje em dia, qualquer pessoa que produz uma música consegue colocar a música à venda em quase todas as plataformas que existem. São cerca de, segundo os últimos estudos que eu li, cerca de 130 lojas oficiais a nível mundial, por exemplo, de música. Esses oficiais, o que é que isso quer dizer? Que são legais. Quer dizer que são legais. Comercializam. Exatamente. E pagam aos autores. Comercializam, pagam imposto e são empresas legais. Existe depois todo um mercado paralelo e legal que ainda existe, sediado em alguns países. Mas legalmente, a nível de lojas de venda direta de música, penso que são 120, 130, muito perto disso. Portanto, já é um mercado muito grande. Algumas delas com grande peso, como nós sabemos, desde o Google Play, ao iTunes, ao Beatport na música de dança, ao Juno na música mais indie. Depois existem algumas lojas especializadas em alguns tipos de música, o que é bastante interessante porque cada vez mais o mercado da música, como produz milhões de músicas por dia. 210 mil anos, músicas tocadas no Facebook desde 2004. Exatamente, e cada vez mais existem produtores, porque a facilidade de produzir é maior, cada vez mais há pessoas interessadas em produzir música, e, portanto, o mercado, quando atinge uma determinada dimensão, o que acontece é que começa a trabalhar os nichos. Portanto, hoje em dia é relativamente fácil eu colocar um determinado tipo de música num determinado nicho de mercado, que à partida será o mercado que eu quero atingir. Porque, Algum exemplo? Vou dar o exemplo de 2 ou 3 tipos de música que trabalham muito bem, por exemplo, em alguns países. A música indie, que até é produzida muito nos Estados Unidos, é uma música muito onde se vende e onde se trabalha muito bem esse tipo de música é a Inglaterra. Ou seja, quase toda a música indie que entra no mercado mundial vem através da Inglaterra, mesmo de algumas bandas americanas. Mas, portanto, existe uma especialização ao nível da produção, da criação e da própria divulgação. E da comercialização. Porque nós podemos pensar, ok, o grupo hoje em dia o grupo é inglês, mas o grupo inglês pode vender na Austrália através de uma plataforma digital australiana. E, portanto, o que é que a maior parte dos grupos e dos produtores estão a tentar fazer? É introduzir o seu tipo de música diretamente no cliente potencial mais próximo. Como é que o fazem? Isso consegue-se medir, por exemplo, através do YouTube, ver qual é o target e as pessoas que respondem melhor a um determinado tipo de música
e tentar colocá-la diretamente nos mercados em que ela poderá funcionar melhor. Por exemplo, a música house é uma música puramente europeia. Cada vez mais consegue, e está cada vez mais, a entrar no mercado americano. Era uma música que há 5 anos praticamente não entrava no mercado americano. Porque as rádios não passavam, porque as próprias lojas online que eles tinham quase não tinham esse tipo de música. Era uma música muito, muito europeia. Hoje em dia essas barreiras estão a ser quebradas, felizmente, para nós que produzimos mais música de dança. Mas nós temos, posso dar outro exemplo, as músicas do mundo, mesmo as músicas portuguesas, africanas, por norma, entram no circuito mundial através de França. Porquê? Porque a França tem aquela tradição de trabalhar com a África e com sons africanos, que nós, por exemplo, em Portugal nunca conseguimos ter, mesmo tendo uma grande ligação ao mercado angolano, principalmente, e cabo-verdiano. Mas toda a música cabo-verdiana que entrou nos últimos anos na Europa veio através de França. Tal como a Amália Rodrigues, que regressou a Portugal feita estrela através de França. Não só, mas há especializações em algumas áreas da música, em alguns países que, à partida, são tradicionalmente, conseguem colocar mais facilmente aquele tipo de música no mercado. E em relação à produção de vídeo, a relação da música com o vídeo, como é que isso está no digital? Cada vez mais a pessoa, quando produz uma música e se quiser ser conhecida, tem que produzir vídeo. Até porque o YouTube, neste momento, é o canal mais visto entre os 18 e os 34 anos, penso, não estou enganado, nos Estados Unidos, só para termos um exemplo. É mais visto que o próprio Facebook. E, portanto, cada vez mais a componente vídeo vai ser importante. A Google, penso, já lançou essa notícia para o ar, possivelmente virá a concluir esse projeto em breve, penso eu. Será um stream de vídeo em concorrência com os streams que existem de música, que são bastante maus para o mercado, porque pagam muito mal, desde o Spotify. Era isso que eu gostava agora de conhecer um bocadinho mais em pormenor. Como é que é este mercado? Eu crio uma música, o que é que eu faço com essa música para a vender neste grande mercado digital? Hoje em dia há várias maneiras de... Até há uns anos atrás, e estamos a falar há uns anos, há cerca de 2 anos, qualquer pessoa, ou qualquer criador, ou qualquer banda que quisesse lançar a música tinha que ter uma editora oficial. Mesmo que fosse a sua editora, tinha que ter uma empresa registada, sendo editora de música, ou trabalhasse, ou que estivesse ligada diretamente a determinadas áreas da música. Hoje em dia já existe a possibilidade, mesmo de músicos sem editora, a conseguirem colocar em todas as plataformas a nível de lojas mundiais. Em todas estamos a falar, por norma, entre 50 a 70, que é o que a maior parte das plataformas coloca. E, portanto, mesmo assim, o iTunes e algumas lojas com mais peso no mercado ainda exigem editoras. Agora, nós, colocando numa loja, a distribuição é feita através de plataformas digitais, ele distribui automaticamente para 50, 60 lojas, mais os serviços de streaming, por norma. Ou seja, o serviço de streaming mais conhecido é o Spotify, mais alguns serviços associados. Música on demand, há meia dúzia de serviços, ainda com pouco peso comercial, mas que também é possível distribuir. Uma vantagem também associada a uma editora é que ela pode controlar as receitas geradas pelo YouTube. Ou seja, nós conseguimos ganhar receitas através da visualização dos vídeos no YouTube, a nível de produção musical. Por acaso o acordo foi feito há muito pouco tempo, em Portugal. Nós éramos dos poucos países que ainda não tínhamos acordo com a Google, mas finalmente chegou ao acordo e eles já pagam por visualização da música. Se eu agora editasse um CD e quisesse ganhar 1000 euros, quantos CDs tinha de vender? E se eu agora, essa mesma música, ou essas mesmas músicas, se eu quisesse pôr no Spotify, quantas vezes é que essas músicas tinham de passar para eu ganhar 1000 euros? O Spotify é um caso muito particular que a maior parte dos músicos de várias áreas estão a deixar. O Spotify paga, não é, procurando na internet é fácil de ver, 0,01 cêntimo de dólar por cada audição da música. O que é muito pouco e, portanto, há cerca de 4 milhões, por aí, 4 milhões de audições no Spotify para ganhar $1000, por aí.
E, portanto, o YouTube, por exemplo, paga bastante melhor. E é uma plataforma aberta. E, portanto, há plataformas que já se ajustaram ao mercado, algumas que ainda estão a tentar ajustar. O stream, não sei se será um bom negócio, não sei se será o futuro. Possivelmente será algo parecido, penso que ainda vai haver mais alguns anos de maturação do serviço e de ajustes do próprio serviço. O serviço, a nível de plataformas, está a funcionar bem. A nível dos músicos, é bastante mau. Mas o stream, o modelo de negócio do stream é um modelo por subscrição, puro. Exato, eu pago um fee, tenho direito a ouvir as músicas ilimitadas ou não, a quantidade de músicas que quiser. Portanto, se nós formos ver, se eu pagar, estas contas também são fáceis de fazer, se eu pagar 10 euros por mês para ouvir ilimitado de música, se eu ouvir 1000 músicas, eu divido 10 euros por cada música, mais o lucro da loja. Portanto, isto vai sobrar muito pouco para os músicos, mais os impostos, sobra muito, muito, muito pouco. O que quer dizer que, claro, que os Daft Punk, a última música, tiveram 24 milhões em 24 horas, um caso especial, bateu o recorde no Spotify, mas mesmo assim, se nós fizermos as contas, não ganharam nenhuma fortuna, não é por aí que eles vão ficar ricos com a música, claro que ajuda bastante. Portanto, resumindo, o digital é uma grande vantagem para quem queira criar e até colocar músicas em plataformas para vender, mas depois quando se trata de ganhar dinheiro, aí é que a coisa está mais complicada. Não, a grande vantagem da música digital é que ela permite, hoje em dia, da música, seja qual for, hoje em dia, não vamos falar só da música produção digital, vamos falar de qualquer música, seja acústica, da própria venda digital, o mercado digital. Ele permite ganhar dinheiro de uma série de... A vantagem deste tipo de distribuição, em relação até à distribuição normal, que já morreu, praticamente não se vende O que é a distribuição CDs. normal? A distribuição normal é física, em lojas. A maior parte das lojas já não tem CDs, o mercado não compensa. Os artistas também não ganhavam aquilo que as pessoas julgavam, as pessoas pagam 16 euros por CD, o artista ganha uma parte muito pequena desses 16 euros, porque a grande parte vai para a loja, depois vai para a distribuidora e depois é que vai para o artista e, portanto, a porcentagem de que o artista ganha de um CD, não é verdade que os CDs depois vendem a 5 euros e a loja ainda ganha dinheiro num CD a 5 euros. Portanto, por aí dá para ter uma ideia do que é que 10 a 14 músicas num CD, se eu ganhar uma porcentagem, mesmo 50% de 5 euros, que nunca será, se eu dividir por 10, eu ganho muito pouco por cada música. A venda digital e cada vez mais a venda de música em plataformas digitais permite eu vender praticamente música a música. Este vai ser o futuro. Ou seja, o CD é muito bom para a colocação no mercado, ou seja, eu colocando um CD no mercado, todos os agentes vão olhar para mim de maneira diferente, é verdade, porque tenho ali mais faixas para os jornalistas, para as revistas e tudo poderem analisar o meu trabalho, não é? Mas a nível comercial, a venda de um CD inteiro não é tão rentável como eu vender música a música. E no que respeita à promoção, como é que se faz a promoção de músicas num universo tão gigantesco como é este, tão cheio de música, como é que se consegue promover um artista ou uma composição? Há vários meios. Há o meio tradicional, ou seja, as grandes multinacionais continuam a ter algum peso, não é? Principalmente com as parcerias que têm com a Google, com a Apple, algumas lojas importantes, e mesmo em Portugal também, com algumas plataformas que têm algum peso no mercado. Claro que as distribuidoras ainda conseguem, as distribuidoras tradicionais, ainda conseguem ter algum peso a nível de colocação na primeira página, a nível de destaques, a nível de conteúdos premium. Eu acho que vamos avançar muito por aí. O lançamento da música e as plataformas de venda cada vez mais vão trabalhar alguns nichos e alguns conteúdos premium que, por norma, não eram distribuídos só no CD. Ou seja, produzir um CD com DVD, com vídeo, não é tão fácil, não era tão barato como isso. Hoje em dia, distribuir vídeos em exclusivo durante uma semana para uma determinada plataforma, ter as gravações do backstage, ter uma série de coisas, permite dar mais valia ao fã, neste caso, mais aos fãs, e permite que as pessoas, ou seja, eu compro uma determinada música, ao mesmo tempo posso ver mais uma série de conteúdo. Muita estratégia é muito essa, a nível de grandes editoras. A nível de pequenos produtores, ou produtores médios em Portugal e no mundo,
Existem, desde as plataformas sociais normais, não é? O YouTube, os grupos, em cada país, por exemplo, a nível do Facebook, existem muitos nichos de grupos. Existe um grupo de DJs de Lisboa, existe um grupo de música de dança em Itália, em Espanha. Portanto, normalmente existem grupos. Uma das melhores maneiras de distribuir e dar a conhecer a música é através desse tipo de grupos, especializados naquele tipo de música que nós estamos a querer lançar. Não é? E, portanto, permite trabalhar os nichos e, pelo menos, chamar a atenção a esses nichos de mercado. E depois, através de todos os meios tradicionais, quer dizer, continuam a ser efetivos. Portanto, a televisão Continua a ser efetiva. Sempre chamada a este tipo de promoção. As revistas, a televisão, o viral ajuda bastante, o que não é fácil a nível de música. Nós tivemos um caso há pouco tempo, não é? Lá da música do senhor coreano, e que está muito bem construída, e que foi um caso fabuloso, ganhou 8 milhões de dólares no YouTube, só no YouTube, e portanto foi assim um caso sem precedentes ainda. Ainda não houve mais nenhum e nunca tinha havido. Há alguma explicação para esse sucesso? Porque o primeiro vídeo é um jogo de computador. O primeiro vídeo que é lançado com a música é praticamente aquilo, é um boneco de computador a dançar. Eu acho que teve muito a ver com a característica da música e com o vídeo, acima de tudo. Não foi só a música que o fez viral, raramente é no YouTube, não será só uma música que vai ser viral. Mas foi todo o pack que funcionou. A nível de viral, nós nunca sabemos se as coisas funcionam ou se não funcionam. Funcionam quando nós esperamos, funcionam... Não é fácil explicar a nível viral, mas também não é fácil explicar porque é que uma música funciona melhor que a outra. Muitas vezes nós pensamos, lançar 2 músicas, esta vai funcionar muito melhor que a outra. E depois acaba por não funcionar. Mas, falando um bocadinho em conclusão, em relação à distribuição e à promoção da música, as próprias rádios também são importantes, mesmo hoje em dia. Têm algum peso, não muito, mas a nível local funcionam bem. Há rádios especializadas, cada vez mais. Nós vemos até nas rádios portuguesas. Há rádios muito especializadas, do fado, há música de dança, há rádios depois mais generalistas. Mas, por norma, as rádios também têm um papel bastante importante na difusão da música. Portanto, é preciso fazer um plano de distribuição e um plano de marketing com muito detalhe e saber-se exatamente qual o alvo, qual o público, o nicho que se pretende atingir e como é que se vai lá chegar. Quando se está a começar, sim. Quando já se tem os meios todos por trás, é bem mais fácil promover qualquer coisa, como é lógico. Mas isto é a lógica normal de qualquer produto, considerando que a música é um produto também, se virmos dessa forma. Claro que se a pessoa não tem essa capacidade e essa máquina por trás para funcionar, existe sempre bom trabalho de nicho. Eu acho que a internet vai facilitar tudo isso. Existem nichos, existem sites, blogs, dentro das redes sociais existem grupos muito especializados em cada tipo de música, por exemplo, ou géneros musicais, e que permitem nós trabalharmos diretamente com aquelas pessoas que, à partida, estarão mais interessadas em ouvir aquele género de música. E aí sim, aí vale a pena trabalhar bastante bem esse trabalho, às vezes pequenino, de ir crescendo passo a passo, na internet é bastante importante. Em conclusão, qual o conselho que daria a quem nos está a ouvir e que queira entrar neste mercado? Acima de tudo, o que nós estivemos aqui a falar foi da componente mais prática da distribuição da música, dos meios de distribuição. Não falámos da componente criativa. Ou seja, primeira regra, ser criativo. Hoje em dia, a nível de música, existem alguns padrões em quase todo o estilo de música, mas nós vamos ver nos últimos sucessos de algum tipo de música, traz sempre qualquer coisa de novo. Ou seja, essencialmente a nível sonoro. Porque eu acho que a música não se esgota, ao contrário do que as pessoas acham, que são poucas notas, mas não se vão escutar. E, portanto, trazer qualquer coisa de novo. A nível essencialmente sonoro. Hoje em dia trabalha-se muito a nível de instrumento, a nível de variações de instrumentos, mais na música eletrónica, como é lógico. Trazer qualquer coisa de novo, ter a música a nível de composição e a nível de estrutura bem organizada, como é lógico, e depois ir à guerra, falar com os amigos, distribuir, colocar no YouTube, no SoundCloud, que é gratuito, dá para pôr muitas músicas, e
vir à guerra, vir aos nichos, aos grupos, pôr as pessoas a ouvir. Se a música for boa, se tiver qualidade e as pessoas gostarem, ela vai resultar certamente. E com estes conselhos de Vítor Barata, terminamos esta conversa de hoje. Obrigado.